Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Após a saída confirmada de Gabigol, né, o Flamengo não renova com mais um jogador do sistema defensivo, né. Então, estamos falando sobre Davi Luiz. Davi Luiz não fica no Flamengo, o Flamengo emitiu uma nota nas suas redes sociais se despedindo do jogador. E vamos acompanhar aqui o motivo por que fez o Flamengo em não querer renovar com o Davi Luiz também, né. E, obviamente, mais detalhes sobre o Flamengo, a pré-temporada do Flamengo vai ser antecipada, né? A volta do Flamengo para o Brasil vai ser antecipada também, né? Então vamos embora com mais detalhes sobre o nosso Mengão. Detalhes sobre a não renovação do Davi Luiz e números dele também nessa passagem de 3 anos e meio pelo Mengão, né? Então deixe seu like, é isso aí, e vamos embora com mais um vídeo aí na Sul. Vamos lá. O Davi não fica. Não fica. Mas assim, você acha que já foi realmente um ciclo que se encerrou? Você acha? Eu acho que foi uma decisão correta da gestão, que agora é com o BAP, embora não tenha atuado na prática, porque é só a partir do dia 1º de janeiro que eles pegam a caneta, mas eu acho que foi uma decisão correta do BAP. Eu sou um cara que, eu sou muito fã do Davi Luiz, quem acompanha aqui o programa sabe muito bem disso, valorizo muito a importância do Davi Luiz durante esse período que ele esteve no Flamengo, 3 anos e meio, conquistou títulos importantes, ajudou os jogadores, tanto o Rodinei, que fez uma postagem maravilhosa, outros jogadores da base, enfim, foi um jogador muito importante nos bastidores. Óbvio que dentro de campo, muita gente esperava muito mais dele. Eu também esperava. Mas, independentemente disso, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter um sentimento de gratidão ao Davi Luiz. Muitos tratam o Davi Luiz como ídolo durante todo esse período que ele esteve no Flamengo. Olha, eu não trato como ídolo, não. Eu acho que é um jogador muito importante na história do Flamengo, mas idolatria é algo muito pessoal, tá? Então eu não julgo quem trate o Davi Luiz como ídolo. Querendo ou não, conquistou muitos títulos com a camisa do Flamengo e títulos importantes. Que agora ele seja muito feliz. Eu acho que tudo tem início, meio e fim. E a trajetória do Davi Luiz, de fato, tinha chegado ao fim. Não fazia sentido o Flamengo renovar o contrato com ele, tendo visto que é um jogador que está pouco entregando. Ah, mas para outros clubes interessa. Sim, é aquilo que a gente sempre debate, é momento. O momento do Flamengo é isso. Tecnicamente falando, a gente sabe que o Davi Luiz é um grande jogador, mas fisicamente ele deixa a desejar. Tanto é que ele estava sendo reserva na última temporada. Quantos anos também, né? 37 anos. 37 anos, né, Fio? Já tá mais perto de terminar do que o que se entende de auge do jogador, que é ali com 27, 28 anos. E aí tem uma hora que a conta chega, né? Eu me lembro muito bem, você vai falar melhor do que eu sobre isso, que o Fred fala muito sobre isso quando ele para. Ele fala, a sensação que eu tinha é que eu tava de bicicleta e eles de moto, uma coisa assim, né? Ele faz uma relação que realmente é o que começa a acontecer. Você vai perdendo até o tempo, todo mundo é muito mais veloz. Isso é natural, né, com a idade, né, Fio? O Fred acho que é o mundo ideal que aconteceu para um jogador, que o cara ele quer parar, ele toma a decisão de parar e faz ali um jogo, aí é o mundo ideal. Mas nem sempre combina o momento do time com o jogador querer parar. O Fluminense passa por isso, porque é um time que foi campeão da Libertadores, muitos jogadores acima da idade. Aí tem aquele debate sobre a gratidão, se tem que ter gratidão com o jogador, se não tem que ter. Mas qual é a sua opinião? Eu acho que você tem que avaliar o campo com exceções. Eu acho que o Cano, por exemplo, eu acho uma exceção. Pra mim é um cara que eu quero que ele encerre a carreira no Fluminense. Mas, no geral, não dá pra você pegar um elenco inteiro e ser grato por um elenco inteiro e querer renovar o contrato dele que passou o momento, entendeu? Então, assim, tem que ser gratidão. Eu acho que, sim, tem que saber o momento de formar. O atleta tem que saber, tem que ter respeito com o atleta, tem que ter respeito com a relação clube, torcida, todo mundo ali, porque é um cara que foi muito importante. E, às vezes, vou dar um exemplo, o Felipe Melo no Fluminense. Sim. É um cara que, pra mim, foi muito importante, a gente que não gosta, mas pra mim ele vira uma chave do Fluminense ali nesses títulos, mas não dava pra jogar mais esse ano. Ele forçou uma barra ali, postando que queria jogar. Mas o clube não vai renovar com ele, né? Não sei se ele vai encerrar a carreira ou não, mas é isso, não dá pra você querer fazer a vontade do jogador o tempo inteiro, porque o salário dos jogadores não é baixo para você estender mais um ano, né? Mas você fala um ponto importante, Fio, que eu acho que é a forma de também informar, sim, né? Não estou falando do caso do Davi Luiz, pelo amor de Deus, mas a gente está falando, sim, na questão de quando se encerra um contrato.
E aí, às vezes, a falta de comunicação, ela destrói relações. Isso não é só no futebol, é na sua relação aí da sua casa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai e sua mãe. Às vezes, bastava você comunicar uma coisinha, é o famoso combinado não sai caro. Olha, irmão, seu contrato se encerra 31, mas olha, a gente não vai continuar. Então, vamos começar a caminhar para o nosso tchau? Ou então, olha, amanhã ou nós vamos encerrar. Então, tá tudo certo, obrigada por tudo. Mas, às vezes, essa comunicação acontece em vários clubes. Ela é falha, Vene. E aí, na hora, o jogador, ele tem família, ele tem que se organizar para o ano que vem. O filho estuda, a filha estuda, ele tem que arrumar uma nova casa, ele vai sair do Rio, ele vai continuar no Rio. E aí, às vezes, ele fica na esperança, às vezes gosta muito do clube. Mais uma vez eu digo, não é o caso do Davi, tá? E aí, o jogador não é comunicado, ou o jogador, ele ficava esperando, ele tinha uma esperança. Essa falha de comunicação, ela ainda acontece muito no futebol, Vene? Acontece, a gente vê com uma certa frequência, infelizmente. Eu acho até que no caso do Davi Luiz poderia ter sido algo melhor do que apenas uma publicação nas redes sociais, porque é um jogador muito importante. Eu repito aqui, óbvio que dentro de campo ele poderia ter entregue mais, poderia, mas a parte física pesou demais em relação ao Davi Luiz. Mas é um cara que ele sempre respeitou a instituição Flamengo. É incrível a forma como o Davi Luiz tratava o Flamengo, assim, é um cara de outro, de outro patamar mesmo. E aí tem a ironia do destino, porque o José Boto foi o dirigente que encontrou o Davi Luiz lá nos tempos de Vitória e levou para o Benfica, porque ninguém conhecia o Davi Luiz no Vitória, foi conhecer lá no Benfica. E agora o José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo, foi o responsável a comunicar ao Davi Luiz que ele não ficaria. Você vê a ironia do destino. Mas enfim, eu acho que assim, eu acho que o Davi Luiz ele não tem que parar. Quem sou eu para dizer o que um jogador deve ou não fazer na sua carreira? Mas eu não vejo o Davi Luiz encerrando a carreira nesse momento. Eu acho que ele ainda tem caldo. Não no Flamengo. Mas por que não no Flamengo? Porque o Flamengo hoje, de fato, o nível de exigência é muito maior. Mas em outro clube, por exemplo, o empresário dele diz que o Fortaleza e o próprio Vasco sondaram a situação do Davi Luiz. Não sei se para o Vasco valeria a pena, mas para o Fortaleza eu não acho nenhum absurdo. Você bota um ano de contrato, porque o Fortaleza tem alguns jogadores ali titulares. Tudo depende também de quanto o jogador vai pedir. Sim. Então, assim, a saída do Davi Luiz é importante também na parte financeira, porque dá uma brecha na folha salarial extremamente importante para o Flamengo fazer contratação. A saída do Davi Luiz e a saída do Gabigol, bota aí, pelo menos 3 milhões de reais por mês. O Davi também tem um salário alto. O salário do Davi não é baixo. Ele não veio ganhando pouco, embora tenha chegado de graça, a gente bota de graça. E aí, quando ele segue, você acha que ele vai continuar com esse salário mais alto, assim, se a gente for pensar em idade em mercado? Esse é o problema. Eu acho que não vale a pena. Custo-benefício não vale a pena você pagar um salário alto pro Davi Luiz, porque ele pouco entrega dentro de campo. E quando eu falo pouco entrega, não é na parte técnica. O Davi Luiz é um baita zagueiro. Arrisco a dizer que no Flamengo era o melhor zagueiro tecnicamente falando. Mas a parte física pesa. Eu não vejo o Davi Luiz fazendo 5, 6 jogos seguidos como titular, jogando 90 minutos e não tendo nenhum problema de fadiga muscular, algo assim. O futebol brasileiro exige muito a parte física do atleta. Então acho que o Davi Luiz ele não pode chegar para ser titular em um time. Eu acho que é um jogador importante para agregar no dia a dia, nos bastidores, para compor o elenco e ser um bom reserva. E se a gente for olhar aí o custo-benefício hoje em dia, né, Fio? A gente fala tanto de calendário, tanto de essa questão de quantos jogos. A gente estava falando de um Marlon Freitas que jogou mais de 60 jogos na temporada, um Botafogo que atingiu mais de 80 jogos, 70 e poucos jogos. E aí você pensa que você traz um jogador que a gente já entende que ele não vai conseguir fisicamente fazer um número X de jogos, mas em contrapartida também é um cara que tem uma cabeça de campeão, é um cara que contamina o grupo de forma positiva, porque isso acontece. A gente fala quantos meninos da base falam do Davi Luiz, né, Fio? Olha, o Davi Luiz é uma referência para eles. Às vezes isso também é um plus, assim, muito maior do que a gente imagina falando de bastidor de futebol. Mas mesmo assim, você acha que vale a pena um salário alto para um cara que entrega um pouco menos em números de jogos, mas também entrega uma experiência que não... Sim, assim, acho que tem que avaliar a proposta e o time. Acho que se você encaixa num time que tem uma zaga titular, que não vai depender dele totalmente jogar, e que tem uma saúde financeira para ele ser o primeiro reserva ali e entrar na metade dos jogos, eu acho que vale porque acrescenta, e de repente o elenco que falta esse cara campeão no elenco. O Flamengo tem vários. Sim. E de repente tem time que falta esse cara campeão que faz uma diferença no elenco. Então aí cabe, mas é porque hoje tá, assim, o mercado deu uma supervalorizada no Brasil, que
assim, é assustador. As contratações do Red Bull Bragantino pro ataque, tá falando de 60 milhões para um time que brigou na Série B ali, contratando o Pita e o Lucas Barbosa. Então, não foi porque comprou 70% do passe, mas se for proporcional a isso, é muito dinheiro. É a transação do Paulinho pro Palmeiras. Tá falando de 18 milhões de euros no mercado interno. Então, hoje tá tudo muito valorizado. É difícil pegar jogador bom e barato também, né? E isso é uma coisa, porque se a gente for parar pra pensar, não do mercado na questão da transação, da transferência, mas tô falando do salarial. A gente viveu ali um momento entre 2000 e pouquinho, quase 2010, até outro dia, que a gente estava falando de voltar a achar 50, 100 mil, 150 mil, um salário normal, e quem ganhava muito ganhava 600 mil, né? Daí a gente está começando a voltar uma cifra de 1,5 milhão, que era muito natural lá no início dos anos 2000, e que a gente falava, ele ganha só 300 mil, lembra? E aí teve um momento que todo mundo equalizou. Ei, gente, não dá. E agora eu acho que vai desenfrear novamente. Daqui a pouco vamos começar a colher esses problemas para depois voltar para outro momento de dinheiro. Mas o futebol tem dessas loucuras, né, Fio? O Fio tá aqui, vamos falar do Flusão. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Como a gente já disse aí, o Vernê Casagrande já disse aí também, né? Sobre a não renovação de contrato de Davi Luiz com o Flamengo aí, né? E vamos, obviamente, aqui trazer os detalhes porque o Flamengo não quis renovar com o Davi Luiz, né? De acordo com o All Sport aqui, o Flamengo não ia renovar com o Davi Luiz mesmo que Rodrigo Dunst vencesse as eleições, né? Apesar disso, Landim e companhia não chegaram a informar o zagueiro da decisão e deixaram para o BAP comunicar o atleta. Dessa forma, coube ao novo presidente, né, procurar Davi Luiz para comunicá-lo oficialmente da decisão da não renovação. Com isso, no domingo, nesse último domingo agora, dia 22, né, o jogador foi comunicado e logo após isso o clube emitiu uma nota nas suas redes sociais, como já disse já, né, para informar que o zagueiro não continua no Flamengo, né. E o motivo foi, em resumo, a idade do Davi Luiz foi colocada na balança, visto que o jogador completará 38 anos em 2025. Além disso, o zagueiro tem atualmente um dos principais salários do elenco e ainda né, perdeu a titularidade no elenco do Flamengo, pois o Flamengo tem nomes como Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, que estão bem à frente dele, né? E vamos dar uma olhada aqui nos números que o Davi Luiz conseguiu no Flamengo, né? Então, o Davi Luiz, ele chegou no final, mais ou menos ali, né? No final de 2021, ou no segundo semestre de 2021. Desde então, o jogador conseguiu acumular 132 jogos pelo Flamengo, quais deles, em 115, foi titular. Além disso, o atleta em campo, o Flamengo obteve 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, né? Totalizando 64% de aproveitamento com ele. Então, excelente números. Obviamente esqueci do título, né? Davi Luiz marcou 4 gols com a camisa do Flamengo e deu 2 assistências aos companheiros. Desde que chegou o Flamengo conquistou a Libertadores 2022, 2 Copa do Brasil e um Carioca, né? Então, excelente número de uma passagem teoricamente boa, de 3 anos e meio, para um zagueiro que já tem uma certa idade. Eu acho que o Flamengo fez uma decisão acertada pelo alto salário dele, pelo fator idade, pelo rendimento que ele não vem tendo em campo e é reserva. Manter um zagueiro com quase 38 anos, com um dos principais salários do Brasil, que os salários no Brasil estão muito inflacionários, no mundo inteiro, e ainda um zagueiro que não é titular, é reserva, e quando entra, não entrega tanto como já entregou, podemos citar, obviamente, pelo fator idade. E eles chegaram a citar aí o exemplo do Fred, né? Quando o Fred se aposentou, ele chegou a dar uma declaração que ele parecia que estava andando de bicicleta e os caras andando de moto. Isso ele, depois que o Fred aposentou, citando que já estava na hora de se aposentar, que ele não tinha mais aquele vigor físico pelo fator idade, que ele não conseguia mais render dentro de campo. Então acho que o fator de não renovar, concordo. Acho que o Davi Luiz tem mais um ano de futebol aí, ou no Vasco, ou no Fortaleza, como foi procurado aí, como foi mencionado aí, e se aposenta, entendeu? Teve uma carreira muito vitoriosa aí, né? Campeão da Champions League, campeão da Libertadores aqui, os 2 principais troféus do futebol sul-americano e da Europa. Acho que
Seleção brasileira aí, campeão das Copas das Confederações aí, disputou 2 Copas do Mundo, 2 ou 3, se não me engano, acho que foi 2. Então, coisa em Copa, então acho que teve uma carreira muito brilhante e pode se aposentar sim. Ganhou muito dinheiro, obviamente, né? Acho que é um fator principal do jogador ganhar bastante dinheiro para viver a vida bem. E obviamente com esse dinheiro ele faz investimentos aí e consegue viver muito bem em um alto padrão e acho que e vida que segue, né? E agora o Flamengo precisa contratar mais um zagueiro aí para repor no elenco. Não tô nem contando o Pablo, que ele retornou ao Flamengo, o Flamengo pensa em rescindir o contrato com ele. Nem sei se já chegou a rescindir, mas é isso aí. Qualquer coisa a gente traz notícia aqui no canal. Beleza? Tamo junto e salve, salve nação e tamo junto. Acho que eu cheguei a falar. E Feliz Natal pra vocês aí, galera.